Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Hoje é dia 2 de abril de 2026. Hoje é uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Oh, meu Deus, me ajuda a te servir, me perdoa, me ajuda e me perdoa pelas falhas, pelos pecados. Meu Deus, eu apresento meu esposo, meus filhos, meu lar, a vida desse mundo, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas, é que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Amém, igreja? Hoje nós chegamos no último capítulo do livro de Jó. Igreja, hoje é o último capítulo, né? Jó 42. Foi um livro maravilhoso, aprendi muito com Jó, assim, sem palavras, né? O livro de Jó é magnífico, é extraordinário, né? A gente não tem nem como... sem palavras, tá bom? Vamos lá, Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Olha que coisa linda. Sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eita Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, decanta, laçuricanta. Esta é a tua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Que eu, a missionária Nagira Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Expressão de Deus apareça. Porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti. É sobre a tua grandeza, a tua misericórdia, o teu cuidado, o teu zelo, o teu amor. Meu Deus, obrigada por tudo, Pai. Meu Deus, obrigada, obrigada. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, para que o canal João 3,30 venha ser uma bênção na vida daqueles, Pai, que caí aqui para ouvir a Tua palavra. Que a palavra venha fincar nos vossos corações, para sentir a presença do Teu Espírito Santo. Oricanta, laçuricanta. Para que o Senhor venha ser glorificado, para que haja salvação, libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Vai dizer assim, ó, Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu nem poderia saber, né? E é tão lindo, igreja, que Jó dá conta aqui que ele falou sem saber. Porque se ele soubesse, igreja, aleluia, glória a Deus, ele não teria falado, tá? Então a gente vê, aleluia, glória a Deus, que Jó, ele consegue entender a grandeza de Deus e ele se envergonha, né? Às vezes a gente também, né, fala coisas que a gente não entende. A gente vai entender lá pra frente, no futuro, né? Mas é assim que Deus, né? Ele quer, porque aí Jó percebe os propósitos supremos de Deus, que é maior do que aquilo que ele poderia imaginar, né? Ele diz no 4, tu disseste, agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza, né? Então Jó, ele consegue entender, igreja, né? Ele consegue entender o que ele fez, né? Oh, aleluia, glória a Deus. O que ele fez não foi algo legal, né? E aí ele se envergonha, né? Por quê? Porque aí Deus começa a falar com ele de coisas que nem ele imaginava. Coisas que ele não sabia, mas que a grandeza de Deus fazia. Então ele fica envergonhado de tudo isso, né? Da graça, da grandeza de Deus, né? E isso acaba mexendo com Jó, né? Muito mesmo. E aí diz assim, aí diz meus ouvidos, né? Porque Jó, então os amigos de Jó também tinham ouvido falar de Deus, mas eles não tinham tido a experiência que Jó ouviu e depois teve com Deus, né? Então,
Jó conseguiu ver Deus em tudo que ele passou, com toda a dificuldade, igreja, e isso é muito ore canta, lassuri decanta, né? É falar de Deus. Agora Jó está falando de Deus com os olhos da fé, com algo convicto que ele viveu, né? Então ele diz: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da cinza, né? Então ele ficou envergonhado com o que ele fez, né? Porque muitas vezes a gente fala de coisas que a gente não sabe. E ele se achava indigno, né? Vamos lá, prosseguir. Agora o epílogo. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ele faz de Temá: estou indignado com você e com seus 2 amigos. Que eram os amigos Bildade e Zofar. Pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Né? É engraçado, igreja? Não é engraçado, não. Mas Deus, em nenhum momento, Deus ele fala de Eliú, tá? Porque Eliú foi o jovem que apareceu, o 4º conselheiro. Mas Deus ele não se refere a Eliú, ele se refere só aos 3 amigos mais velhos de Jó, tá? Vão agora ter meu servo Jó e leve os novilhos 7 carneiros e com eles apresente o holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não lhes farei que vocês mereçam pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Ou seja, ele faz Bildade e Zofar, fizeram tudo errado. Igreja, às vezes a religiosidade faz a gente falar de coisas que a gente não conhece, mas que a gente ouve, que a gente só transmite. A religiosidade é um perigo, igreja. Lamanda suricanta. Por quê? Porque Jó, ele falava com Deus, né? Ele só falava a respeito de Deus, porque ele falava com Deus, tá? Mas os amigos de Jó falavam com arrogância, com uma arrogância espiritual, assim, como se eles tivessem propriedade, né? Uma arrogância espiritual terrível. Igreja, Deus, ele não gosta desse tipo de coisa, sabe? Nós temos que ser humildes na presença de Deus. Não podemos ser soberbos. E os amigos de Jó falavam de Jó com uma arrogância. Ai, Jó, você tem pecado, que blá, blá, não sabia de nada. Que era Deus trabalhando em Jó. E fizeram o que o Senhor lhe ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus aceitou a oração de Jó. Então, por isso, mas Jó orou para seus amigos e Deus mudou o cativeiro. Igreja, é totalmente diferente, porque Jó ele tinha uma intimidade com Deus. Os amigos de Jó, não. Eles ouviam falar de Deus, mas não teve experiência com Deus como Jó tinha, tá bom? Depois que Jó orou para seus amigos, o Senhor tornou novamente o próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes, tá? Todos os seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles os consolaram e confortaram todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Você vê que manteram 7 filhos e 3 filhas, porque a alma não se substitui, amém? Então, ele não ia dar 20 filhos, porque já tinha 10. Com mais 10, agora é 20, é o dobro, ok? Almas viventes. É alma, espírito. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda Késia e a terceira de Quenem-Rapuk. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Seu pai lhe deu herança com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu Jó em idade muito avançada. Igreja, a história de Jó é uma história que não dá para ninguém, tá? Jó é uma história muito forte, é uma história real, uma história de um homem que viveu ali no começo do tempo dos patriarcas, né? Ali mais ou menos na época de Abraão. E Jó, mesmo assim, ele via ali, né, o que o povo de Deus escolhido, separado ali, os descendentes de Sete fazia. Ele fazia sacrifício para Deus também, porque ele tinha medo que seus filhos pecassem contra Deus. Então, ele era um homem temente e reto, né? Mesmo não fazendo parte, né, sendo pagão, né, ainda, mas ali ia ter a separação também.
ali do povo de Deus, né? A aliança Abraão, Isaac e Jacó, mas ele fazia parte ali, ele tinha temor de Deus. Então é tremendo o livro de Jó, é um livro muito forte, né? É só Deus mesmo para fazer, né? É tremendo. Assim, igreja, eu fico impactada, né, com esse livro. Eu estou, assim, terminando, assim, grata a Deus por cada versículo, por cada capítulo deste livro, né? Amanhã a gente entra no livro de Salmos, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu tô falando com Deus, né? Eu tô orando a Deus ainda que eu queria fazer, tipo, 2 salmos todos os dias, sabe? Salmo 1 e 2, né? 3 e 4. Tô esperando que se Deus vai deixar, amém? Porque os salmos são pequenininhos, né? Pra gente interagir mais, porque às vezes um salmo é a continuação de outro, entendeu? Mas amém, eu glorifico a Deus por ter conseguido terminar o livro de Jó. Tô muito feliz mesmo. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma Semana Santa abençoada, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, amém? Ô, glória.